Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a esta live de hoje. Nós vamos falar sobre culpa familiar, desde o relacionamento entre matrimonial e relacionamento com os filhos, na visão dos pais e na visão dos filhos. Hoje nós temos uma convidada especial, Alessandra Emerick, que vai compartilhar conosco a sua experiência, a sua própria experiência e todo o ensinamento que ela tem a contribuir. Então ela vai somar muito com você hoje. Recomendo a você a pegar o seu papel, a sua canetinha, o seu iPad, o que você quiser para fazer suas anotações, porque as informações que serão compartilhadas aqui hoje, nosso debate, vai ser algo muito, mas muito importante para um bom relacionamento familiar. Convido você também a estar acessando o institutoresposta.org, acessando aqui, se inscrevendo no nosso Instagram, também no nosso Facebook e também no YouTube, youtube.com/Instituto Resposta. Essa live está sendo gravada e nós vamos estar compartilhando no YouTube, então logo ela acabe, ela vai estar no máximo amanhã no YouTube, você vai poder rever quantas vezes você desejar, tá bom? Então, sem me prolongar mais, eu vou trazer aqui a nossa convidada de hoje, uma amiga incrível, chamada Emerick, que vai estar aqui compartilhando com a gente algo fantástico sobre culpa. E ela tem uma história particular dela, um exemplo dela, tá bom? Olá, minha amiga, tudo bem? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo em vários lugares do mundo, né? Tudo bem, é um prazer estar aqui com o Instituto Resposta, é um projeto e uma instituição já, né? Que eu super acredito, que tem aí feito coisas incríveis, trabalhos maravilhosos, na busca e na ajuda de desenvolver pessoas e de ajudar pessoas que estejam precisando. É isso aí, obrigado, Ale, pelo carinho. Vai dar um beijo pro André, meu amigo, esposo da Alessandra, que também está aqui com a gente. E nós vamos estar falando hoje sobre o que, Ale? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a culpa, né? Que é uma coisa assim que a gente olha muito no senso comum, né? De me sinto culpado, estou me sentindo culpado, né? Por alguma coisa, mas que a priori é algo que a gente precisa olhar com um olhar clínico, com um olhar crítico, para que a gente possa perceber o quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos paralisa, o quanto isso adormece os nossos sonhos, o quanto isso despotencializa, né, a nossa capacidade de avançar, de buscar, de conquistar e de superar problemas, né? Lidar com as dores, lidar com os entraves da vida. Então, a culpa, muitas vezes, ela vem sorrateiramente. A gente vai falar dela dentro do olhar familiar, dentro do olhar individual, do nosso olhar individual, né? A gente olhando a gente olhando o outro e os sistemas que a gente vive, né? Em meio à sociedade. Muito legal. Você está chegando aqui agora, nós estamos fazendo uma live com a Alessandra Emerick sobre culpa familiar. Então, fique ligado com a gente, você vai poder assistir essa live no YouTube a partir de amanhã e ela vai estar disponível para que você possa assistir, refletir e aplicar aquilo que ela vai estar trazendo para a gente hoje, tá bom? Então, pegue seu papel, a sua caneta, o seu bloco de notas e seja bem-vindo ao Instituto Resposta. Ale, é com você. Então, primeiro eu queria fazer uma breve explicação, dar uma breve explicação sobre o sentido da culpa. O que é a culpa? A culpa, ela é uma responsabilidade que é dada a uma pessoa, né, por algo que tenha feito e que tenha causado prejuízo, dano, seja ele no âmbito moral, seja ele no âmbito pessoal, nas relações, nos relacionamentos. Então, a culpa, ela é dada sempre dessa forma. É como se a gente dissesse, eu não dei conta, né, de fazer aquilo da forma como eu idealizei, então eu sou um fracassado, então eu sou um derrotado. Na linha psicanalítica, a culpa ela é dada de uma forma um pouquinho diferente, né?
ela é vista como um exagero no sentido de querer ser excelente em tudo, em querer fazer absolutamente tudo correto, absolutamente tudo da forma como os outros idealizam que nós façamos, sem cometer erros, sem cometer nenhum tipo de deslize, né? Colocando o ser humano, colocando a gente num patamar de não ter erros, de um patamar como se fossem deuses, né? E a gente tem visto que a sociedade, ela vem caminhando para um sentido de excelência, mas cobrando muito desses indivíduos que eles sejam perfeitos. E o primeiro passo para que a gente não viva uma culpa excessiva que cause dano moral, dano psicológico, dano pessoal, é a gente entender o seguinte: não, nós não somos perfeitos. Não existe absolutamente ninguém perfeito. Nem a pessoa mais letrada, nem o cara mais num patamar maior que esteja. Não existem pessoas perfeitas, né? Dentro de qualquer âmbito da sociedade. Nós erramos, somos falhos, somos humanos, e essa precisa ser a primeira percepção enquanto a culpa. Então, perfeição versus culpa. O quanto eu não sou, o quanto eu tenho entendimento de que eu erro, de que eu sou passivo de erro, é o quanto eu vou tirando a culpa dentro da minha história, dentro das minhas relações, dentro dos meus afazeres. Perceber isso e entender e se respeitar dentro das suas limitações é o primeiro passo que você precisa entender. Então, ou seja, o excesso de perfeccionismo, de autocobrança, eleva o grau da culpa que a pessoa sente. Exatamente. Cada vez mais, quanto mais eu elevo meu nível de cobrança, mas uma cobrança que chega a ser punitiva, impossível, né? Aquele patamar impossível, muitas vezes, de se chegar, gera, na mesma proporção, o meu nível de culpa. Né? Então, eu me sinto um fracassado, né? E as redes sociais têm causado e gerado muito isso, né? As pessoas perfeitas, os relacionamentos maravilhosos, os casamentos lindos, os corpos perfeitos, né? E o quanto eu não consigo alcançar aquela perfeição que essa sociedade da mídia social nos impõe muitas vezes, é o quanto eu vou me culpar, o quanto eu vou me colocar para baixo e achar que eu não sou capaz, eu sou um infeliz, porque eu não consigo ter aquele corpo, ou ter aquele casamento, né? Ou chegar a ser um CEO, ou ter aquele patamar profissional, né? Então, entender que somos seres diferentes, em que cada pessoa tem suas habilidades, em que cada pessoa tem o seu desenvolvimento de capacitação. Uma coisa que é muito importante a gente entender: há um nível de capacitação inato em todas as pessoas, em todo o indivíduo, ou seja, eu nasço com um nível de capacitação para que seja desenvolvido, seja em que área for, segundo as minhas habilidades. Então, querido, querida, se você não tem habilidade para cantar, você com certeza tem outros níveis de habilidades, outras capacitações, né? Existem habilidades que podem ser geradas em nós e outras que não, e outras que eu não tenho. Então, eu, Alessandra, quando era pequena, sonhava em ser bailarina, cantora, atriz, tudo de uma vez, né? Tenho algumas habilidades, algumas capacitações, mas existem coisas que a gente precisa perceber que não, eu não dou conta de ser isso. Não, eu não vou ser isso. Sim, eu posso ter um nível de excelência profissional, pessoal, no meu casamento, nas minhas relações, mas não um nível de perfeição. Diz que isso, essa perfeição que é ilusória, que não existe. Somos seres relacionais e somos seres em desenvolvimento, sempre. Eu costumo dizer que na nossa vida
o que é mais rápido é o nascimento e a morte. São os acontecimentos mais rápidos da nossa vida. Mas o que mais nos demanda energia é o nosso desenvolvimento. É Então, verdade. nós nascemos, né? Então, mas para nascer, a gente precisa desenvolver dentro do ventre da nossa mãe, né? Mas quando a gente nasce, né? É um evento que acontece. Nasci e morri. Mas o teu desenvolvimento é o que vai demandar energia. E para isso você precisa entender que esse nível de perfeição, que é cruel, que a sociedade nos impõe, ela não existe. O que existe é um grau de excelência que pode ser desenvolvido, mas sempre Sim. vivido à base de erros e acertos. Sim, Ale, nós temos o grau de perfeição não só que a sociedade põe às pessoas, mas aquela na qual as pessoas buscam referências competitivas às outras, elevando Sim, o seu grau de perfeição, que ela não tem a capacidade de ter aquele grau, e aí ela até deseja, né? Poxa, fulano faz isso tão bem que eu quero ser melhor do que ele. Ela talvez não tenha, não seja o propósito da vida dela, não seja a devoção, vocação, o nome que a pessoa quiser dar dela, mas ela quer fazer porque ela quer vencer o outro, ela quer superar o outro, ela quer ser um pai melhor, um esposo melhor. Ah, o esposo, aconteceu isso comigo, um amigo meu uma vez, eu dei 6 buquês de flores para minha esposa uma vez, e um amigo meu chegou para mim e falou assim, pô, cara, você está levando o padrão do grupo. Agora as nossas esposas vão querer que a gente dê 6 buquês de flores. Então, ou seja, ficou ali um grau competitivo, né? E aí esse também é um problema muito grave, né? sim. Ai, marido, eu quero 7 buquês, tá? Eu acho que assim é muito bom nós termos referências saudáveis, né? A referência acaba sendo alguns nortes, né? Então, às vezes, você tem uma referência de um mestre, a referência de um líder espiritual, de um líder político, de um líder da área social. Então, acho bacana você ter algumas referências que são positivas para a sua vida. Isso não é doloso para nós, né? O que não podemos é achar que a nossa vida vai ser exatamente como a vida da nossa referência. A referência pela palavra, ela já diz, é algo que eu me referencio, mas não algo que eu copio na íntegra. Porque isso acaba gerando em nós um nível de perfeição ou um nível de capacitação que se você não alcançar, isso vai te gerar culpa. E Sim. quando você fala desse nível de relação, a gente vai trazer um pouco para as famílias, até o que nós falamos aqui. Por exemplo, pais que colocam nos seus filhos uma demanda que eles não conquistaram durante a sua vida. Então, um clássico, uma máxima que acontece muito. Mães que queriam fazer balé e que não fizeram balé e que impõem que suas filhas façam balé. E não aceitam que suas filhas, de repente, querem fazer judô, quer fazer futsal, quer fazer, sei lá, outro tipo de esporte, outro tipo de habilidade. E aí cobram dessas filhas que sejam bailarinas, pais que são médicos e que acham que toda a sua descendência tem que também ser gerada na medicina e tem uma extrema dificuldade em ver que seus filhos de repente foram para as artes, foram para outros esquemas profissionais, né? E que cobram desses filhos e muitas vezes rejeitam as escolhas desses filhos. Geram filhos culpados, que se sentem incapazes, que geram dores emocionais por acharem que não levaram alegria, não sustentaram o sonho dos seus pais. E isso vai gerando uma culpa tão grande, que pode sim gerar sentimentos de morte, sentimentos de dores profundas, depressões profundas, porque eles fazem a leitura emocional de que eu entristeci o meu pai, eu decepcionei o meu pai, né? E essa culpa ela é tão dolosa que aquilo que aquele indivíduo gostaria de fazer, aquilo que de fato aquele indivíduo tem a sua expertise, ele não consegue, ele paralisa nos seus sonhos, porque ele entendeu emocionalmente que decepcionou esse pai, decepcionou essa mãe.
né? Então, olha quanta culpa, né? Sim. Muitas vezes os pais geram nos seus filhos, né? A culpa, muitas vezes numa fala, eu deixei tudo da minha vida para fazer por você, eu deixei de comprar, de viver por amor a você, né? Olha que culpa os pais muitas vezes deixam nos seus filhos com essas simples falas, né? Então, o quanto o filho recebe aquele peso, né? E aquela necessidade de cumprir um sonho que não é dele, é um sonho alheio, ainda que sejam dos seus pais, né? Então, quanta frustração é gerada. Isso também são causas, assim, marcantes de culpa nos filhos, nos indivíduos, nos futuros pais, né? Exato, porque a tendência é ele replicar tudo isso que ele está recebendo ao seu filho, né? Então, assim, Sim, a gente está semeando não só na vida do nosso filho diretamente, talvez esteja semeando isso para a geração seguinte, né? Então, sim, gera. E é um peso, Marcelo, muito grande que vai se gerando. E assim, quando nós iniciamos a nossa live falando sobre a culpa, né, dizendo que a culpa muitas vezes ela não consegue, nós não conseguimos muitas vezes dar nome a elas, né? E nesse momento em que a gente está aqui falando, é importante que quem esteja assistindo comece a fazer, a deixar passar um filme na sua mente, fazer uma autoanálise. O que tem te aprisionado? Que tipo de dor tem causado em você uma tristeza profunda? Né? O que de fato você tem deixado de fazer na sua vida, que você tem um desejo, que você sabe que você tem uma capacitação para fazer, mas você não faz? Muitas vezes essa culpa dentro das famílias geram filhos paralisados porque eles acham que não podem ser maiores que os seus pais, no sentido de serem grandes profissionalmente, né? É importante que antes disso a gente também entenda que sim, existe uma hierarquia emocional que é importante ser vista. Nossos pais, enquanto hierarquicamente na autoridade sobre nós, eles sempre vão ser maiores do que nós, né? A autoridade para uma liberação de sermos grandes, de romper, de avançar. Por isso que é muito importante você, pai, você, mãe, liberar seus filhos para serem grandes, para crescerem, né? Autorizar os seus filhos a conquistarem os seus sonhos, né? Se seu filho quer ser ator, se seu filho quer ser médico, se seu filho quer ser cantor, bailarino, autorize o seu filho, né? Fale sim, meu filho, vá ser o que você desejar, né? Não gere culpa nas suas relações, por exemplo, você é o ar que eu respiro, né? Isso é uma máxima dentro dos relacionamentos amorosos, né? Ai, eu não vivo sem você. Se o meu filho se mudar, eu vou morrer, né? Não, queridos, isso gera culpa, isso gera peso. Seu filho tem que avançar, seu filho tem que ter liberdade para ser criativo, né? vamos lá, Lê. Deixa eu aproveitar esse gancho que você falou aqui agora. Vamos dar uma pontuada. Vamos pontuar que tipos de situações em que nós podemos transferir a culpa para os nossos filhos. 5, 6 tópicos aí. Vamos lá. Primeiro, o que você diria? Primeiro tópico de pais que geram culpas em filhos. Transferirem para os seus filhos sonhos frustrados das suas vidas. Aquilo que Boa. ele não conseguiu realizar, ele transfere para que o filho realize os seus sonhos, né? E os filhos se sentem com aquele peso e aquela responsabilidade, né? Segundo ponto de culpa, os pais que deixam de viver e de realizar coisas, né, com a fala de que foi em prol dos seus filhos. Deixei de comprar coisas para mim, deixei de viajar para dar dinheiro para você, para investir na sua educação, para dar a sua viagem. Então, gerar culpa nos filhos que deixou de conquistar os seus sonhos para conquistar os sonhos dos filhos, né? Isso é gerar
peso nos seus filhos. Terceiro ponto, casamentos que estão com problemas, casamentos que se arrastam, que não foram cuidados, que não foram observados dentro do casamento, entre o casal, e que diz, eu continuei com seu pai, com a sua mãe, por sua causa. Eu continuei casado porque para criar você. Olha quanta culpa. Quarto, dentro disso, deixei de trabalhar para ficar cuidando de você e agora você faz isso comigo. Olha que culpa que gera também nessa criança, nesse filho, né? Frustrações, abrir mão de um relacionamento por sua causa, não continuei aquilo por sua causa, deixei de estudar para que você fosse estudar, né? Então, assim, pontos importantes que a gente precisa olhar com responsabilidade. Lembrando que a culpa é quando eu gero responsabilidade no outro por algo que foi frustrante, por algo que foi errado, por algo que foi fracassado. Sim. Eu dou essa responsabilidade ao outro. É importante que dentro disso, Marcelo, nós entendamos o seguinte: precisamos cada vez mais ser responsáveis pelas nossas decisões, entendendo que as consequências de cada decisão da nossa vida não é do outro, é nossa. E que isso não pode ser uma culpa. Por isso que eu sempre tiro a palavra culpa e coloco responsabilidade. Qual o seu nível de responsabilidade por você? Excelente pergunta. Né? Se você nessa noite se sente culpado porque você frustrou seu pai, porque você frustrou a sua mãe, porque você frustrou amigos, por não ter realizado aquilo que às vezes a gente fala, eu vou ser médico, e aí no meio do caminho desiste, depois vai ser advogado, depois vai ser não sei o quê. E aí cada vez as pessoas te cobram, mas você não falou que ia fazer isso, agora está fazendo outra coisa? Sim, eu estou no nível de experimentação. A minha vida é para viver em experimentação. Vou experimentar e aquilo que eu me identificar é isso que eu vou seguir. Né? Então, se você essa noite estiver nesse lugar, né, de que frustrei alguém, decepcionei quem eu amo, decepcionei meu pai, minha mãe, meu namorado, meu amigo, meu pastor, né, meu líder, meu chefe, né? Entenda, qual é a minha responsabilidade nisso? Sim, eu errei. Então eu vou lá, eu peço perdão. Então eu primeiro me perdoo, sou passivo de erro, né? Vou cometer, vou cair, vou fazer errado. Verdade? Então, Muito se bom. permita errar. Esse é um princípio para que toda a culpa saia também. Muito bom, Ale. Aproveitando que você está falando em princípio para a liberação da culpa, nós já vimos aqui quais são alguns tópicos importantíssimos que nós transferimos a culpa para os nossos filhos, ok? Agora, vamos olhar no olhar do... Vamos supor que um pai que esteja nos assistindo, uma mãe, tenha cometido alguns desses tópicos. O que eles poderiam fazer agora para consertar isso? Sim, porque também existem muitos pais que em dado momento da vida percebem, né, o quanto mal fez uma palavra maldita, fora de hora, né, uma palavra no momento de uma ira, né, uma palavra proferida no momento errado, né, e que gerou nesse filho tamanha culpa, tamanha derrota, né? Tamanho sentimento ruim, e talvez tenha afastado essas relações. O primeiro princípio que deve ser utilizado é sempre o diálogo, né? Entender que as relações elas se iniciam através da comunicação. Então, comunicações ruídas, comunicações dilaceradas precisam ter antíntese. E a antíntese de uma comunicação ruída e dilacerada é a comunicação do perdão. É a comunicação do reconhecimento de que sim, eu errei.
me perdoa. Eu estou fazendo de erro, né? Ou seja, não é porque você fez isso, meu filho, que eu falei aquilo. Não, assume a sua responsabilidade e fala da sua parte, não é isso? Sim. Senão você joga mais culpa em cima do que deveria ter, né? Claro, claro. E entender que dentro dos processos relacionais é muito importante que nós sempre possamos pautar qual é o limite de cada relação. Qual é o limite que eu dou para os meus filhos? Qual o limite que eu também dou para os meus pais? Qual o limite que eu dou para os meus amigos, né? Qual o limite que eu dou para os meus relacionamentos de trabalho? Sim. Até que nível eu limito a outra pessoa de ouvir aquilo que eu quero ou não ouvir, aquilo que me magoa, aquilo que não me faz bem. Então, para um processo de culpa também, Marcelo, muitas vezes as pessoas elas têm um radar, né? Aquele radarzinho lá que parece que vai escolher aquele dedinho podre que a gente escolhe relacionamentos tóxicos que vão vir sempre para detonar, para falar coisas ruins, para falar dos teus defeitos, das tuas dificuldades, né? E você vai se alimentando daquelas falas e falando, nossa, eu sou um horror, né? Eu sou a pior pessoa do mundo, sou uma pessoa indecisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, queridos, é preciso que você também consiga começar a administrar o filtro daquilo que você recebe, né? Então, a culpa, Marcelo, também está muito ligado à identidade. Quem eu sou? Entender que há uma diferença no ser humano entre ser e estar. Você não é o que você está muitas vezes. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano tá tão amargo. Ou então, nossa, fulano é amargo. Precisamos entender, fulano é amargo ou está amargo? Com certeza. Né? O estado de espírito vai nos levar muitas vezes àquilo que eu não sou, mas que eu estou. E quando eu digo que eu estou, eu posso me tornar um ser diferente. Outro dia desses, eu postei o seguinte: é muito melhor tornar-se do que ser. Porque ser é algo estático e tornar-se é algo que vai demandar de você transformações diárias, desenvolvimentos diários, né? Então você vai se desenvolvendo para tornar-se. E isso é o desenvolvimento do ser humano. Eu nasço assim, eu morro assim, mas eu me desenvolvo a cada dia. Então perceba que se você errou, você não é o que você cometeu. Você não é o que você fez. Você estava em um momento em que você esteve errado. Mas você pode se tornar certo. Você pode se tornar melhor. Isso quer dizer que você não vai errar? Não. Isso quer dizer que você vai se conscientizar de onde você caiu e melhorar naquilo que você precisa desenvolver ainda. Fantástico, pessoal. Nós estamos aqui com a Alessandra Emiric falando sobre culpa familiar. Você que acessou aqui agora, queria mandar um beijo para a Débora, para o Lucas Eloy, para a Poli, para a Conceição, a pastora Conceição. Um beijo para todos vocês. Aproveitar e convidar vocês a estarem se inscrevendo no youtube.com/Instituto Resposta, a estar aqui seguindo a gente no Instagram e também a Alessandra, e também no Facebook, nós também estamos por lá. Bom, Ale, vamos supor agora que você está de frente a um jovem que está com um sentimento de culpa. Nós sabemos que nós estamos falando aí ao longo desse ano que o maior índice de suicídio no Brasil está entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Esse é um número muito alarmante, né? Tem a transição de vida da fase, vou dizer até que uma pré-adolescência para adolescência, da adolescência para fase adulta, casamento, faculdade, né? Meu pai quer que eu seja isso, e meu pai quer que eu trabalhe naquilo. Tem todo esse processo de culpa dentro do contexto que você apontou para a gente. E você está de olho agora para esse adolescente, esse jovem adulto, e eu queria que você desse uma mensagem para ele, como ele poderia se livrar dessa culpa para avançar no seu sonho, avançar na sua vida. Sim.
entender primeiro, Marcelo, qual é o seu sonho de fato, né? E porque a gente precisa dar nomes a todas as nossas emoções, a todos os nossos sentimentos, a tudo aquilo que nós percebemos dentro de nós, né? Sim. Então, é muito importante que cada um tenha a consciência, a convicção, né? O que eu quero, né? Entender que nós não nascemos para todas as pessoas. Sim, vamos frustrar pessoas, vão ter pessoas que vão olhar, vão ter pessoas que vão estar aqui e vão falar, nossa, quanta bobagem, ela falou isso errado, ele falou isso errado. Sim, todos nós temos que ter esse entendimento de que não nascemos para todos, não vamos agradar a todos. Isso é algo sine qua non. A gente vê isso na política, na sociedade como um todo. Então, querido ou querida, você não vai agradar todas as pessoas, né? Jesus não agradou a todas as pessoas, quem somos nós para agradar? Então, entender que eu, Alessandra, nasci para você, nasci para uma outra pessoa, mas talvez não tenha nascido para a terceira ou para a quarta. Entender o que você deseja, entender o seu sonho é o primeiro passo. O que você quer? Qual é o seu sonho? Se você não tiver percepção disso, ninguém vai te dar. Quando a gente estuda sobre, por exemplo, orientação profissional, sobre a história da orientação profissional, antigamente a orientação profissional era preciso colocar alguém certo no lugar certo, ou seja, você precisa se adequar ao posto que está aberto e não o posto se adequar às suas habilidades. Hoje a gente vê que no meio corporativo é diferente, né? Cada vez mais as pessoas estão mudando, estão tendo nuances diferentes. O quanto você é voluntário importa muito para uma empresa, né? Então, querido, sai do seu sonho. Segundo ponto, você precisa perceber e entender que você não tem que realizar os sonhos, ainda que sejam dos seus pais, se esse não for o seu também. Entender que essa comunicação, ela precisa ser clara. E talvez você esteja falando assim, mas você não conhece meu pai. Meu pai falou que se eu não fizer isso, eu saio de casa, ele não paga a minha faculdade. Sim, pode ser que o seu pai seja dessa forma. Mas eu também entendo que toda resistência, para toda resistência existe uma perseverança. O quanto eu sou perseverante naquilo que de fato eu desejo é o quanto eu vou quebrar uma resistência que vem contra mim. Quando todas as pessoas percebem que de fato é isso que você quer, e de fato é isso que você sonha, e que de fato você tem uma aptidão para isso, uma habilidade para isso, não vai ter resistência que vá poder te vencer, né? Elas vão sucumbir ao seu desejo. É importante que você se posicione naquilo que você deseja do seu coração. Terceiro ponto, querido, entender que quando você se reconhece, quando você sabe quais são os seus sonhos, você consegue ter força para entender que aquele desejo que colocaram para você, aquele peso que colocaram para que você cumpra, para que você faça, para que você realize, que não é o seu, não pode te gerar culpa caso você não realize. Porque isso não é de fato o que você sonhou. Então, querido, entenda. Saiba qual é o seu sonho, saiba quem você tem a capacitação para realizar o seu sonho. Então, há uma frase que eu gosto muito que diz que Deus nos deu tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, Deus te deu um sonho e Ele já te deu a capacitação para realizar. O desenvolvimento disso depende de você. Então, não depende dos seus pais, ainda que eles sejam autoridade sobre a sua vida. Perceba, ninguém está dizendo que você não tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Sim, você tem que honrar. Mas você tem que mostrar para o seu pai e para sua mãe assim, eu vou honrar você naquilo que eu sonhei. Eu vou ser bom, excelente naquilo que eu sonhei. Porém, nunca perfeito. Eu vou errar na minha caminhada, mas eu vou buscar ser sempre melhor, ser sempre alguém melhor no caminhar da minha vida. Muito bom, muito bom. Essa reflexão faz a gente perceber que nós podemos até realizar os sonhos dos nossos pais, desde que sejam os nossos sonhos.
Se você não fizer isso, o que, que vai acontecer? Você vai, desculpa a palavra, perder sua juventude, vai chegar na fase adulta e vai querer realizar os seus sonhos tardios. E talvez você não consiga mais. Você já está com idade, a cabeça já está com outros pensamentos, a sua, vamos dizer assim, você está com família constituída, você tem outras despesas. Então, assim, se você é jovem, você está no momento certo. Primeiro que carregar a culpa não é legal. Carregar a culpa pesa demais, não é verdade, Alê? Sim, sim. E a culpa, ela é dolosa, isso que é importante, né? Então, assim, é muito importante também, Marcelo, incentivar os jovens a escolher uma pessoa para que seja o seu confidente, para que seja aquela pessoa com quem ele vai conversar. Eu costumo dizer que a gente não passa por desertos sozinhos, a gente não passa Verdade. por problemas sozinhos. Então, assim, você precisa falar. Hoje, o adendo da comunicação virtual, ela te ajuda. Você pode mandar um direct para o Marcelo, para mim, para alguma pessoa, né? Estou precisando de ajuda, preciso falar. Então, assim, esse falar é muito importante, porque quanto mais você vai guardando, quanto mais você engole, mais você engorda, mais você resseca seus ossos, mais você traz doenças, né? O falar, ele joga tóxico tudo para fora. É que nem as nossas necessidades fisiológicas. As nossas necessidades fisiológicas nada mais são do que você jogar tudo o que não serviu para o teu corpo para fora. Então Excelente. você joga toxinas, né, por um lado e outras toxinas por outro lado. E da boca a mesma coisa. Você precisa jogar as toxinas que entraram para fora. E para isso você precisa falar. Então, se você estiver nesse lugar da culpa, tenho culpa porque maltratei meu filho, porque não fui uma mãe excelente da forma como eu desejaria, porque eu tive filho cedo e falhei na criação dos meus filhos, também tem muito isso, né, Marcelo? É Pais que se claro. sentem muito culpados, né? Às vezes têm seus filhos estão nas drogas, estão na prostituição, né? Estão andando com companhias erradas e aí se culpa. Onde eu errei, É. né? O que eu errei? E tem casos também, Ale, a gente tem acompanhado muitos jovens aqui em Portugal, por exemplo, e não é diferente no Brasil também. A gente tem visto o seguinte, jovens cobrando dos pais aquilo que eles não receberam, que os pais não sabem nem o que vão fazer. Um exemplo clássico disso é carinho. Meu pai nunca me deu um carinho. Aí você vai sentar com ela, ver como é que é o avô dela, e ela vê que o avô dela também nunca deu carinho para o pai dela. Então talvez o pai dela não possa dar o que ele nunca recebeu. Né? Então, assim, se E às você. vezes. Ah. Pode falar. Não, e às vezes a pessoa, ao longo da sua vida, da sua infância, até tenha recebido algum tipo de afeto de alguém, de algum ente querido na família. É claro que a gente precisa observar o que está por detrás de toda a amargura, de toda a falta de afeto, de toda a palavra pesada, ruim. Mas ainda quando nós vemos isso por detrás, no backstage da vida da pessoa que nos magoa, às vezes isso não é o suficiente para que a gente possa tirar a tristeza do nosso coração. O importante, Marcelo, é o seguinte: o que é mais importante, nós precisamos agradecer os nossos pais, a nossa família de origem, pai e mãe, por eles terem nos dado a vida. Sim. Ainda que ele não tenha nos dado amor, ainda que ele não tenha nos dado colo, ainda que o seu pai tenha te abandonado, você nem conheça seu pai te bateu, abusou de você sexualmente, verbalmente, emocionalmente, ainda que tenha sido tudo isso, eles escolheram te dar a vida. E se eles escolheram te dar a vida e você está hoje vivo, há um propósito para que a tua vida valha estar viva, estar acesa, estar ligada, né? Senão você já teria morrido, senão você nem viria ao mundo. Então, assim, quando a gente pensa numa tristeza, para que eu nasci? Você nasceu para algo, você só precisa descobrir. Né? E se você está vivo até hoje, é porque você ainda não descobriu o propósito da sua vida. Ou se descobriu, está em fase de desenvolvimento. Então, querido e querida,
aceite, olhe para o seu pai, olhe para sua mãe nesse momento e fale assim: obrigada, ou obrigado, porque vocês me deram a vida. Eu perdoo vocês. Ainda que o perdão não seja algo realmente, de fato, verdade no seu coração. Porque o perdão é uma decisão. E a gente precisa decidir perdoar. Talvez esse perdão vai ser diário. Todo dia você vai lembrar de uma coisinha que seu pai e sua mãe fizeram e você vai perdoar. Sim, é desse jeito. Mas você vai decidir, você vai decidir. E aí você vai olhar para esses pais, na sua mente, nas suas emoções, no seu quarto, no seu lugarzinho, e vai falar: e eu aceito como vocês são. Eu aceito o amor que vocês deram conta de me dar, né? E aí você vai começar a se liberar desse peso de não ter recebido o amor que você idealizou. A gente idealiza um amor, né, Marcelo? É Né? verdade. Você deu aí 6 buquês de flores para sua esposa, idealizei que 7 do meu marido me dá. Ele está ouvindo aí, ele já deve estar desesperado, já procurando uma floricultura. Mas, assim, isso não quer dizer que ele não me ame, porque ele tem Claro. outros gestos, né, de amor para mim. Então, quando nós falamos das referências lá no início, olha que perigo, nós somos pessoas diferentes. Até porque eu nem sou uma mulher que gosta muito de flores, eu estou aqui brincando. Então, talvez meu marido me desse 6 buquês de flores, eu ia falar: misericórdia, eu não aguento mais ganhar flores. Pelo amor de Deus, me dá um brinquinho, me dá outra coisa. Ele já está Entende? até, ele tá até agradecendo aí já. Ó. Então, eu quero mostrar para vocês que, assim, gestos de afetividade, eles vão mudando ao passo que as pessoas vão mudando os seus relacionamentos, né? Nós temos relacionamentos diferentes, somos seres diferentes, porém seres únicos. E porque somos seres únicos, nós somos olhados e somos percebidos como únicos. E eu acho isso fantástico, Marcelo, porque nós não somos uma série em produção. A gente não é um pacote de farinha de Perfeito. trigo que está em produção. Então, querido, querida jovem que está aí, né? Você não foi uma produção em série. Você foi uma pessoa única, que ainda que você tenha nascido numa família de 10 filhos, você é o único que tem a digital que está aí no seu dedinho. Não existe na face da Terra ninguém igual à sua digital, com a mesma digital. Então, entender que você é único e por ser único há uma coisa especial em você é importante para você perceber o seguinte: se o seu pai não te deu amor, se a sua mãe não te deu carinho, se você foi abandonado, se hoje eles não te dão, perceba o seguinte: há alguém no meio de 7 bilhões de pessoas na face da Terra que vai te amar, ou que já te ama, ou que já se importa com você, ou que precisa de você. E só por isso, apenas por isso, já vai valer a pena viver de forma diferente. Que legal. Ale, muito obrigado pelo seu carinho. Você que está nos ouvindo aqui agora, e você talvez não tenha recebido o que você tenha pedido, talvez você esteja com o coração cheio de culpa, você tenha a oportunidade de você se perdoar, de libertar todas essas culpas. O mais importante é o que você vai fazer com isso depois de tudo isso que você ouviu. Você tem a chance de transformar o seu futuro. Ale, obrigado pelo seu carinho, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Foi muito importante você estar aqui, tenho certeza que esse assunto vai contagiar na internet e a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Se alguém que estiver nos assistindo quiser falar com você, contratar os seus serviços, poder ter um aconselhamento com você, como é que ela pode te achar? Então, vocês podem me procurar no Instagram, alessandra.emerick, e falar comigo no direct. Lá a gente pode trocar mensagens, e-mail, telefone, né? Pode me procurar também no Facebook, também, Alessandra Emerick, e aí a gente pode começar a conversar sobre isso, a entender que sim, nós podemos ajudar. Eu quero também aqui agradecer, dizer para que todo mundo esteja sempre ligado em tudo que o Instituto Resposta tem a oferecer. Parabenizar você, Marcelo, que você é um cara incrível, admiro demais, sabe, o teu carinho com as pessoas, o seu amor, o teu chamado,
né? Você é uma pessoa assim realmente que faz a diferença numa geração. E eu sei Obrigado. que o seu trabalho tem impactado muita gente. E eu creio que nessa noite, nós aqui juntos, mas você sendo cabeça, nós conseguimos tocar o coração de alguém a ponto de libertar pessoas da culpa. Obrigada, parabéns. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe e te ilumine, tá bom? Beijo. Um beijo grande. Tá aí na live. Tá bom. Um beijo grande, André. Um beijo a todos. Um beijo para sua mãe e para o Nicolas. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Beijo nessa família linda que eu amo. Beijo. Beijo. Olá, então você acabou de assistir essa live, tá incrível, com a Alessandra Emerick, nossa convidada mágica especial, falando sobre culpa. Você pode assistir essa live novamente, basta você acessar youtube.com/Instituto Resposta, procurar lá que em 24 horas essa live vai estar disponível para você, tá bom? Se quiser falar com a Alessandra Emerick, vai estar aqui na descrição desse vídeo o caminho do Facebook e do Instagram dela, para que você possa também acessar e contactá-la, ou nos passe a mensagem no privado, que nós vamos estar fazendo contato com você, encaminhando você para ela, tá bom? Seja jovem, adulto, pai, mãe, seja qualquer pessoa envolvida com culpa. Nós temos que libertar as pessoas desse sentimento de culpa, porque esse sentimento de culpa desencadeia uma série de outros sentimentos e doenças emocionais gravíssimas, como a depressão, síndrome de pânico, entre outros transtornos emocionais, levando pessoas e jovens e adultos ao suicídio. Volto a falar que no Brasil a média de suicídio está entre 15 e 29 anos. E em Portugal, aqui na Europa, como média de adultos de 45 a 65 anos. São aproximadamente uma pessoa comete suicídio a cada 43 segundos. Nós não podemos ficar calados, então compartilhe esse vídeo, passe para o seu filho, passe para a sua família, compartilhe com os seus amigos, para que possamos ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Um beijo grande no seu coração, que bom que você ficou com a gente aqui até o final, Deus te abençoe, um abraço, tchau, tchau.